Então, primeira pergunta que foi feita, em que é essa energização? Na nossa vida, tudo é energia, tá? É mesmo independente da nossa religião, independente de nós nos identificarmos como espíritas, tudo é energia, tá? Então, por exemplo, o alimento que a gente absorve, ele é transformado no quê? Em energia para que o nosso corpo possa sobreviver. O nosso sono físico, ele é transformado no quê? Em energia para que a gente possa aguentar o dia seguinte, tá? Então, assim, quando a gente recebe um passe no centro, nós estamos recebendo o quê? Uma doação de energia, tá? Para que nós possamos nos curarmos, para que nós possamos nos tratarmos, para que nós possamos trabalhar alguma coisa que está inadequada em nós, tá? Então, assim, quando a gente fala em energização, existem inúmeras formas de nós nos energizarmos, tá? A água fluida é uma forma da gente se energizar. Você está em contato com a natureza é uma forma de você se energizar. Você fazer uma prece é uma forma de você se energizar. Quando a gente faz uma prece, quando a gente toma uma água fluida, quando a gente está em contato com a natureza, quando a gente entra em contato com os elementos, por exemplo, a gente vai para uma piscina, ou a gente toma um banho de cachoeira, a gente vai para um rio, a gente entra numa banheira, a gente entra num balde d'água, ou faz um escalda-pé. Você está em contato com a água, essa água está servindo para nos reenergizar, tá? Quando a gente não está se sentindo bem, às vezes você entra em contato com a terra, você anda descalço na terra. Essa terra serve para a gente se reenergizar. Quando a gente está em contato com as plantas, o mato, as árvores, serve para nós nos reenergizarmos, tá? E existem, como eu disse, existem inúmeras formas de nós fazermos isso. Lembrando sempre essa questão. Se a gente faz uma oração, nós estamos elevando o nosso padrão vibratório e nós estamos nos reenergizando também, tá? O que a gente tem que entender é que tudo é energia. O nosso corpo é energia, as plantas têm a sua energia, todos nós temos o nosso campo energético, tá? E isso não depende do nome que a gente dá à nossa religião, tá? Nós nos identificamos como espíritas ou espiritualistas, cada um com a sua, né? Mas vamos supor, se a gente é católico, se a gente é evangélico, se a gente é... Eu não conheço outras religiões básicas. Qualquer uma também tem a questão... Ateu, né? Até ateu. Também tem essa questão energética, tá? A gente não tem como se livrar dela. Então, o que acontece? Eu quero saber assim, hoje aqui, nós sentados aqui numa praça, tá? Que a gente tem as árvores, a gente tem o ar que já é mais puro, mesmo que tenha uma avenida ali onde os carros estão passando, nós estamos um pouco distante daquilo, então nós temos um ar mais puro. Nós conseguimos ouvir os pássaros, nós conseguimos perceber que tem mais pássaros aqui, tá? Nós conseguimos visualizar um ambiente mais limpo. Vocês conseguem sentir alguma coisa de diferente? Eu estou sentindo uma paz muito grande. Não sei se vocês têm uma paz, né? Paz. Então, essa natureza, mesmo estando dentro da cidade, mesmo estando do lado de uma avenida movimentada, ela é capaz de trazer essa paz para a gente, se a gente estiver disposto a perceber. Essa paz vai nos reenergizar, entendeu? Porque assim, gente, a natureza é perfeita e a natureza foi feita por Deus, né? Se você for analisar toda a história do universo, como surgiu o universo, tem o dedo de Deus em tudo. Um livro que fala muito sobre isso é o livro que chama Que é Deus? Ele explica certinho como que foi a formação do universo
através da influência do ser divino, que algumas pessoas também chamam Deus de energia pura, tá? Então, assim, tudo tem a mão de Deus, tudo tem essa questão de energia, e a natureza é essa energia pura, tá? Eu vou ser um pouco repetitiva, que eu gosto de ir, voltar, para que a gente possa raciocinar todo mundo junto. Então, olha só, nós estamos então num ambiente que todo mundo tem acesso, tá? A praça aqui, por exemplo, é um bem de uso comum do povo, tá correto? Que eu sei que tem as outras denominações, se eu não me engano é isso. Por quê? Porque todos podem ter acesso. Assim como a natureza em geral, ela está aí para ajudar a todos nós. E nós deveríamos ter um carinho maior por ela, nós deveríamos ter uma atenção maior por ela, porque também é obra do nosso Pai Criador, assim como nós somos. Agora então, vamos focar na nossa questão da energia, da nossa energização. Só do fato de nós termos mudado de ambiente, tá? Nós já ficamos mais abertos para receber essa energia. Porque quando a gente está, por exemplo, no centro, entre quatro paredes, a energia é enorme. Só que o que acontece? Não é todo mundo que possui a capacidade de perceber essa energia. Vai depender do grau de mediunidade de cada um, que também mediunidade é uma outra palavra para se dizer parapsiquismo, tá? É importante que a gente vá conhecendo outras denominações para que a gente vá entendendo que o espiritismo está em tudo, mesmo com outros nomes, tá? Então vai depender do grau de mediunidade de cada um para que a gente sinta essa energia pulsante que está dentro da casa espírita. Agora aqui não precisou de ninguém, você percebeu que todo mundo foi capaz de sentir? Ele falou que ele era o varão no meio da... Então, agora não é mais. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Então, vocês veem que aqui, independente da gente analisar o grau de percepção de cada um, porque a mediunidade, que também pode ser chamada de parapsiquismo, que também pode ser chamada de percepção sensorial, que também pode ser chamada de sensibilidade, tá? Independente da gente analisar o grau de sensibilidade de cada um, todo mundo aqui foi capaz de perceber essa mudança de energia. Como é que tá a sua dor de cabeça? Continua forte ou deu uma melhorada? Não, amenizou. Tá? A sua, Thelma? Então, você viu que você não precisa muito. As duas chegaram aqui com muita dor de cabeça, ela muito. Eu falei pra ela, você vai porque vai melhorar. Então, nós simplesmente estamos no meio da natureza, nós não fizemos nada ainda. E já melhorou a questão da dor de cabeça. Já causa um bem-estar, né? Já causa um relaxamento bem-estar. Já diminui a dor. Exatamente. Porque estar aqui já relaxa, né? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala nessa questão de energização, a gente tem que... Uma das formas é essa, tá? Mas é sentir, entendeu? Falando sobre o passe que eu citei. O passe é uma doação de energia. O passe, ele pode ser uma doação de energia do próprio encarnado médium, tá? Como ele pode ser uma doação de energia que passa pelo encarnado médium. Sim, então, tem um espírito atrás, que também espírito também é chamado de consciência. Se a gente for ler alguma coisa e a gente achar o nome consciência, está se referindo a espírito. Se a gente achar o nome inteligência, Kardec fala inteligência, está se referindo a espírito. Se a gente achar o nome alma, está se referindo a espírito, tá? Então pode ser que tenha um ser atrás do médium,
transmitindo energias para que o médium seja um fio condutor e transmita essas energias para a pessoa para quem ele está impondo as suas mãos. Pode ser também que seja misto, que o médium doe um pouco da energia dele e que esse espírito que está junto esteja doando também. Que bom! Seja bem-vindo! Que bom que você achou! Agora vai ter que usar o colchonete. Agora você vai ter que abrir em algum canto. Dar prosseguimento. O que acontece também? Qual que foi a ideia de nós sairmos das quatro paredes também? Além da questão da gente descobrir um ambiente novo, além da gente ver essa questão de energização. Eu já comecei a falar isso antes, eu vou repetir porque não estava todo mundo. É a questão do foco, tá? Então é ensinar a cada um de nós mudar o foco do nosso problema, tá? Então às vezes nós estamos todos ali no sábado pensando assim: eu tenho um tipo de vício, ou meu filho tem um tipo de vício, ou minha irmã está com um problema de saúde, ou a minha tia está com um problema psicológico, ou meu vizinho está com o dedão do pé doendo. De qualquer forma, nós estamos lá todo sábado voltado para algum tipo de problema. Nós estamos com foco naquilo. Às vezes a gente não consegue enxergar a solução para os nossos problemas. Às vezes a gente não consegue ter a paz necessária para a gente enxergar qualquer coisa relativa. Às vezes a gente não consegue sentir abertura para que as sugestões de qualquer um que esteja ali nos auxiliando entrem na nossa mente. E muito menos colocar em prática na nossa vida as resoluções para os nossos problemas. Quando a gente sai do foco, igual nós mudamos de lugar, às vezes você tem condições de abrir melhor a nossa mente para sentir essa solução, para sentir uma outra forma de você resolver o que é que está atormentando a sua vida. Mas principalmente tirar um tempo para nós. Um tempo para nós fora do problema. Quando a gente muda o ambiente, quando a gente muda o foco, a gente tira um tempo para nós fora do problema. A gente tirando esse tempo para nós, a gente respira. Respiração, outra forma de energização, né? Pelo elemento ar. Então, a gente respira fundo. E a gente começa a ver outras formas da gente solucionar o que é que esteja nos atormentando, o que é que a gente precisa trabalhar, tá? Aí eu tô com uma lista de algumas coisas pra gente discutir em relação à energia. Eu comecei a falar sobre isso no sábado passado e aí eu quero continuar. Então vamos analisar o seguinte, ó. Olha como que a gente vai descobrir o uso ou o mau uso das nossas energias, tá? Vou dar alguns exemplos. O telefone toca. Eu comecei com esse exemplo no sábado passado e a gente não continuou discutindo sobre isso. Operador de telemarketing no telefone tentando te empurrar goela abaixo um cartão de crédito. Como é que vocês atendem esse telefone? Como é que vocês ficam durante essa ligação? Vocês tratam a pessoa bem, vocês mandam a pessoa para aquele lugar, vocês desligam na cara da pessoa, vocês se estressam ou sem querer vocês fazem o cartão de crédito para a pessoa desligar logo e depois vocês ficam igual uns doidos para tentar. Como é que é essa situação? Eu quero que alguém me fale como é que se sente nessa situação. Eu desligo. Mas você chega a se estressar? Político, eu desligo cartão, eu desligo. Só não desligo quando é uma caixa de leite, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, ó, eu só trabalho numa Brasil, eu ajudo lá. Aí meu salário dá para dividir para tudo. Mas você consegue fazer isso calma ou você acaba se estressando? Hã? Ah. Eu despejo. O telefone fica perto. Aí eu falo, meu bem, no momento não me interessa não. Tá, liga outra hora. Calma ou você Não, desprende assim, energia? Tá. Já tô satisfeita. Como é que você responde no telefone um caso desse? Eu começo calma, agora se insistir muito, como aconteceu outro dia,
a pessoa foi insistindo. Eu falei, eu já te falei que eu não quero, e você está insistindo, se eu quiser eu vou até o local, porque era do banco. Eu falei, aí eu vou até o local e faço o que eu quero. Na hora que a gente se estressa com o carro de som passando, nós estamos fazendo o quê? Desprendendo energia. Ou nós estamos caindo a vibração. Ou nós estamos implodindo essa energia para dentro de nós. Geralmente é essa terceira opção que a gente faz, né? O que a gente faz? Cria uma úlcera, uma gastrite, um problema gastrointestinal, um problema no cardíaco, acaba às vezes atraindo uma arritmia ou uma dor de cabeça. Alguém já teve essa sensação? Quando se estressa com, por exemplo, com um carro de som? Eu já tive arritmia, eu ficar até internado. E foi causada por estresse? Eu acho que foi tristeza, decepção, e eu fui parar no hospital. Tudo isso aí é a energia mal empregada, entendeu? Então tudo isso, essas sensações ruins... É negativa vinha na minha cabeça só. Então todas essas situações ruins que a gente vai vendo são as nossas energias mal empregadas, né? Ao invés da gente utilizar o que nós temos de bom para a gente fazer o bem para nós e para os outros, nós utilizamos para nos machucar, para piorar nossa mente. Se a outra pessoa ela tem um estado vibracional amplo, se ela tem um padrão de vibração mais elevado, se ela tem uma capacidade de se fechar, o que acontece? A gente envia a carga negativa e volta maior para a gente. E geralmente essas pessoas possuem essa característica, às vezes até sem ter conhecimento. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente essas pessoas possuem essa capacidade de não serem atingidas. Então, moral da história, quem sofre somos nós. Porque nós estamos primeiro jogando energia negativa para dentro da gente em primeiro lugar. Em segundo, a gente está jogando para o outro e está voltando para a gente com mais força. Então está voltando para a gente de novo. Então nós estamos nos desequilibrando energeticamente. Nós estamos abaixando o nosso padrão vibracional, tá? Nós estamos abaixando as nossas frequências. E nós estamos permitindo que mais coisas negativas cheguem até nós. Exemplo, eu tenho inimigos. Geralmente todos nós temos algum ou dessa existência ou do passado. Vamos supor que ele nos encontrou, ele está paradinho ali na árvore esperando. Ele está rodando a gente, está paradinho andando ao nosso redor. Na hora que a gente abaixa o nosso padrão vibracional pelo nosso estresse, é o momento que ele consegue se aproximar de nós. Aí é um momento que pode gerar um processo obsessivo. E aí vai causar um novo problema para nós. Além do físico, vai causar um problema espiritual. Então, assim, o nosso autocontrole tem que ser superior à nossa capacidade de se estressar. O nosso autocontrole energético tem que ser superior à nossa capacidade de desprender energia o tempo inteiro. E as nossas energizações tem que ser constante para que a gente não fique desamparado em momento algum. E baixar a guarda, né? Tanto que na questão do livro dos espíritos, que está aqui servindo de amparo, fala o quê? Os espíritos influenciam em nossas vidas? A resposta, muito mais do que vós imaginais, eles é que as dirigem. Então somos todos suscetíveis a isso o tempo inteiro. Eu estava vendo uma palestra do Barba Branca lá, por ela. E é importante que você tocou nesse assunto, porque se todos nós somos médiums, em maior ou menor grau, todos nós temos essa capacidade de sermos esponjas. Todos nós temos essa capacidade de sentir
o campo vibracional do outro, de sentir a energia do outro. E aí o que acontece? Se nós não soubermos lidar com a nossa, nós vamos absorver tudo o que for de negativo. Porque positivo sempre é muito difícil a gente conseguir chegar lá. Ambiente que a gente está, né? Sim. Tem loja. Bom, então nós estamos vendo as questões energéticas que abaixam o nosso padrão vibracional e que elevam o nosso padrão vibracional. Nós estamos vendo que se nós mudarmos de foco, que parece que foi central para hoje a ideia de mudar de foco, né? Nós conseguimos não dissipar tanta energia e nós conseguimos nos reenergizar. Então, olha o exemplo, mudar de foco com o que a gente ouve ao telefone. Mudar de ambiente. O que mais que foi citado aqui que a ideia foi mudar de foco? E você viu que hoje aqui teve mais gente do que lá, né? Sim. Né? Que mais, gente? Os problemas quando a gente muda de foco, tá? Então, nós vamos nos tratando das nossas questões energéticas. Nós vamos dissipando menos energia quando a gente muda de foco. Quer ver um exemplo? Você mudou de lugar, né? Mudou o foco. A parte da perna que estava doendo não tá mais. Entendeu? Mudamos o foco. Falamos até em questão de relacionamentos. Como você pode fazer para que esse relacionamento seja saudável em questão, às vezes, até de cura de enfermidades. Então, é você mudar a forma de olhar para aquela relação a dois. É sobre o nosso campo energético, como que cada um de nós sente o outro e como isso, cada um de nós interfere no outro. Por isso que... Eu só vou fazer uma observação que eu achei muito interessante. Por favor. Eu acho que cada um chega com um pouquinho de reserva. O que me espera? Será? Tal. De repente, a coisa, como é boa, vai juntando, né? Vai aglutinando. Vai Essas harmonizando. coisas. A gente vai se descontraindo, vai se sentindo melhor, mais alegre, mais receptivo. Eu me senti assim. Que bom. Mesmo. Olha que chique, gente. Problema não existe. Desafio evolutivo. Aí, ó, a gente tá todo mundo aprendendo uma nova. Assim, fazia algum tempo que eu e minha irmã, nós chegamos no ano passado sempre, né, no trabalho sempre. E justamente a gente voltou na terça-feira em que você foi à palestra. Que bom. E aí eu falei, nossa, Paula, eu achei assim, ela... Só a sua voz, a forma de falar, encantadora. Viu? Ela é chata. Eu falei, é o que eu tô precisando. Que bom. Porque assim, a fase que eu tô passando tem sido muito difícil, né? Inclusive eu tinha convidado uma amiga minha pra vir também. Que bom. Aí eu falei pra ela, olha, talvez eu vá. Ela falou, talvez. Eu falei, não, eu vou, de qualquer forma eu vou. Mesmo que nesse dia eu não acordar bem, se eu não estiver animada, eu vou arrumar um jeito, mas eu vou. Aí ele falou, nós vamos. Mas assim, a tua energia, eu acho que foi mais importante que você passou pra nós lá, pra gente poder estar vindo aqui. Porque a gente sabia que ia receber alguma coisa a mais, né? Porque foi pouco lá. Eu acho que se a gente vir aqui um ano seguido, todo sábado com ela ouvindo isso aqui, ninguém vai ter doença, ninguém vai ter problema na vida, todo mundo não vai precisar de dinheiro, não vai precisar mais nada. Fazendo elogio com a Mecena, conversar com a Mecena por telefone. Que bom. Eu gostei dela e dele, mas eu agora eu tô com medo de ficar elogiando ele. Eu perdi até o foco. Mecênia foi minha aluna. Essa coisa linda aí, sempre foi linda assim, né? Com esse sorriso radiante. Mas eu nunca pensei. A gente não sabe qual aluna é amanhã, né? O mundo dá tanta volta, né? Ela ia dar essa pessoa tão incrível que trabalhar com uma área tão sensível como essa. Obrigada. Achei assim, muito lindo o dia que eu tive ela no centro. Obrigada. A questão da energia. As plantas, tá? Possuem o campo energético igual a nós. O que a gente trabalhou muito naquele curso foi analisar o campo energético das plantas
tá? Utilizarmos a natureza para nos reenergizarmos. Então, o exemplo que a Letéia dá da gente abraçar uma árvore é excelente. Só que quando a gente começa a desenvolver a nossa percepção, desenvolver a nossa energia, nós temos condições de abraçar a árvore sem realmente abraçar a árvore. À distância, entendeu? A gente tem condições de pegar, de quase que acoplar o nosso campo energético com o campo energético da árvore para nos reenergizarmos. Isso auxilia até em questões de cura, entendeu? Então isso leva treinamento para a gente fazer isso. Então nós temos que, para a gente treinar tudo isso, nós temos que começar a observar, começar a sentir, começar a nos permitirmos sentir as coisas. Por isso que uma das primeiras perguntas que eu fiz, eu falei, o que vocês estão sentindo neste ambiente? E aí a primeira resposta que eu obtive foi paz. Mas se a gente for parar e relaxar, se a gente vier numa outra oportunidade, fizer igual eles fizeram, cada um deitou num colchonete, sabe? E aí sentiu o ambiente. A primeira coisa que eles fizeram, como estava em um semicírculo, eles conseguiram sentir isso que nós já sentimos também, que foi o aumento do campo vibracional e a ligação com o outro. E aí parece que somos todos um só, né? Por isso que a gente fica, né? A gente vem com uma certa dúvida, né? Com um certo receio. E conforme nós vamos nos harmonizando todos juntos no mesmo ambiente, todos juntos com a natureza, e nesse círculo, o que vai acontecendo? Nosso campo energético vai se expandindo, vai unindo um ao outro, e essa paz e essa tranquilidade vai sendo estendida para todo mundo. Entendeu? Porque nós estamos todos ligados nesse momento, energeticamente. Por isso também que se tem um que não está se sentindo bem, às vezes o grupo inteiro sente que aquele um não está se sentindo bem e passa a se sentir mal. Tá? Fala. E é socorrido também, porque é com a energia de todos. Sim, sim. E é socorrido pela energia de todos. Isso é algo que a gente tem que ir treinando, que a gente tem que ir trabalhando em nós, tá? Então, por exemplo, nós fizemos observação do campo energético das plantas, das árvores, a diferença de uma árvore para outra, entendeu? Se nós formos andar aqui, o que a minha ideia não é fazer isso hoje, tá? Se nós formos andar no meio das árvores, se nós pararmos diante de cada uma delas, nós vamos sentir que cada uma traz uma energia diferente para nós. Umas são mais, outras menos. Uma árvore como aquela ali, ó, que é mais velha, que é mais grossa, vai trazer mais sabedoria, vai trazer uma energia maior, vai trazer uma reenergização maior do que uma árvore como essa, pequenininha aqui no meio, fininha, novinha, entendeu? Que às vezes ainda não tá com toda a sua raiz estruturada e etc. Um outro detalhe que eu ia falar que eu tinha me esquecido foi em relação ao foco e em relação ao que a gente pega do outro. Quando a Patrícia não pegou o estresse da pessoa no telefone, tá? Ela não pegou. Ela ficou para a pessoa. Então ela não contaminou o campo energético dela com a baixa vibração da pessoa. Com a frequência negativa da pessoa, ficou para a pessoa, tá? Nós temos que aprender isso. Se alguém vem dar um presente pra gente e a gente não pega esse presente fica com quem? Com quem veio trazer, né? Mas se alguém vem trazer um lixo mental pra gente e a gente não pega esse lixo, volta pra pessoa. Nós temos que aprender a não pegarmos o lixo mental dos outros, a criar uma barreira protetora de não recebermos essas influências negativas,
de não nos deixarmos sermos influenciados, que foi o caso que você disse, que qualquer um de nós pode ser influenciado a qualquer instante, podemos, mas nós temos que ir nos trabalhando dia a dia para não nos deixarmos influenciarmos a todo instante, tá? Para a gente não pegar o lixo dos outros. Essa nossa barreira a gente constrói com o equilíbrio também. Como que a gente entra em equilíbrio? Dependendo também do foco com o qual a gente enxerga as situações na nossa vida. Olha o que a gente aprendeu, o que a nossa irmã falou. Ela falou assim, eu estou em um desafio evolutivo. Então eu não tenho um problema, eu tenho um desafio evolutivo. Todos nós temos os nossos desafios evolutivos, todos nós somos capazes de superar os nossos desafios evolutivos quando a gente pensa dessa forma. Agora, quando a gente fala problema, parece que a gente já dá uma amplitude maior para a situação. E quando a gente joga o termo problema, além da gente dar essa amplitude maior, parece que a gente traz mais carga negativa em cima. E isso vai piorando. Só vai aumentando de proporção. Eu mandei para você aquela palavra resiliência psicológica. Eu acho que um pouco disso. A resiliência é quando, é uma palavra nova que era para mim também. É quando a pessoa adquire uma força tão grande, inexplicável, inesperada, que faz com que ela sobreviva a uma grande dificuldade, seja ela física, material, emocional, e ela consegue superar aquele imenso problema que ela está enfrentando. Então, no caso, não é problema, mas é uma palavra cheia de isso. Sim. Um desafio evolutivo. Eu também amei. Quer dizer, o quanto que ela vai ter que trabalhar a si própria, né? Para poder vencer, né? E aí a gente... Então, essa resiliência aí eu achei muito interessante, viu? Se vocês procurarem no Google, eu acho essa que informação vai ser muito boa. Eu não sei se eu compartilhei de novo em outras páginas ou se eu programei para compartilhar, tá? Depois eu vou ver aí se eu já compartilhei ou tento marcar. Aí olha só a questão que ela lembrou. Olha como é importante um grupo. Cada um vai dando uma contribuição. Igual eu fiz um roteiro inicial, tá? Mas assim, eu não segui uma linha do roteiro. Porque cada um vai dando uma contribuição, nós vamos ampliando todos a nossa capacidade e nós vamos nos melhorando em conjunto. E a prosa vai mudando de rumo. Né? Vai mudando de rumo e cada um vai aprendendo com o outro. Então, olha aqui, ela falou em desafio evolutivo e aí você lembrou do quê? Cada um de nós tem que nos trabalharmos para vencermos os nossos desafios evolutivos. Nós somos seres únicos. Por mais que o grupo vai nos auxiliar, por mais que nós tenhamos a religião para nos auxiliar, por mais que nós tenhamos ferramentas para nos reenergizarmos, nós somos únicos. Nós só vamos superar as nossas dificuldades quando nós resolvermos que é um momento de nós nos mexermos, nos trabalharmos para superar as nossas dificuldades. Mesmo quando a gente vem para esse grupo pelo problema do outro, que algumas pessoas vieram assim, tá? Por exemplo, eu vim porque o meu vizinho tá com o dedão do pé inflamado, tá? Então eu vim para eu passar pelo vizinho. Às vezes um pai ou uma mãe, eu vim porque meu filho tá com algum tipo de dificuldade, tá? Eu vim pelo outro. Posso citar o seu caso? O caso da Mara é perfeito. Ela veio pelo filho dela e ela descobriu que ela precisa mais do que ele. Que vai chegar o momento de ser despertado nele a necessidade de se transformar, de aprender. Uma coisa, até que ponto nós podemos discernir que o problema do nosso filho é causado pelo envolvimento psíquico que nós temos com essa identidade, das criaturas que Deus colocou em nossas mãos, e pelo que nós Eu não estou ouvindo. carreamos e acarretamos nesse ser que veio para
nós cuidássemos, nós o transformamos em um problema para nós. E até onde? Que eu queria saber. Onde está a minha culpa? Onde nós erramos? Às vezes você vem bom. E você, com a sua negatividade, com as suas palavras, com as suas atitudes, você deleta o seu. Então vamos lá. Você sabe o que eu estou falando? Sim. Só que é isso aí, nós vamos abrir um leque enorme de possibilidades, tá? A primeira possibilidade que nós vamos trabalhar: não existem coitadinhos. Então, mesmo que esse ser tenha vindo aos nossos cuidados e nós tenhamos desviado o caminho deste ser, ele não é um coitadinho, tá? Ele tinha uma razão para que isso acontecesse. Tinha um programa para que isso acontecesse, ele tinha algo a aprender, algo a superar com isso. Primeira coisa que é importantíssimo nós nos lembrarmos e nós fixarmos em nossas mentes. Porque os pais têm o hábito de adquirir culpa, que foi até um termo que você utilizou. Os pais têm o hábito de adquirir culpa por todos os comportamentos dos seus filhos. Onde eu errei, exatamente. E não é assim. Inclusive a Mara Madureira, psicóloga, ela fala muito isso. Ninguém faz as coisas tentando errar. Ao contrário, todo mundo tenta acertar o tempo inteiro. Então, tá. Então, assim, primeira coisa, não existem coitadinhos. Segunda coisa, culpa não serve para nada. Vamos jogar fora, tá? O que a gente tem que trabalhar em nós? Responsabilidade. Então, assim, será que eu contribuí para piorar a situação? Seria uma forma mais adequada de você colocar isso. Talvez sim, talvez não. Vamos fazer uma reflexão, uma retrospectiva ou até uma regressão que seja para analisar os meus comportamentos, se eles foram negativos o suficiente para influenciar de forma negativa esse ser. Vamos ver. Aí eu abro dois caminhos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos supor que eu influenciei muito negativamente esse ser. Eu vou adquirir a responsabilidade por isso. O que eu posso fazer diante deste descobrimento? Como eu posso trabalhar daqui para frente para auxiliar para que esse ser cresça, para que esse ser se melhore? Como que eu posso trabalhar a mim daqui para frente para que eu seja uma pessoa melhor e possa ajudar mais? Eu fiz algumas coisas inadequadas, não fui perfeito porque ninguém é, mas eu vejo que todas as escolhas inadequadas do meu filho não teve nada a ver comigo. Se não teve nada a ver comigo, eu não tenho responsabilidade por essas escolhas. Mesmo assim, se eu quiser, eu posso auxiliá-lo. Tá? Então, assim, são vários itens que dá pra gente tirar da colocação que você fez. Fora a questão reencarnatória. Eu não estou nem entrando na questão de vidas passadas, mas vamos supor, numa questão de vida passada. Vamos supor que numa vida anterior, esse ser que hoje é seu filho, foi seu pai e te ensinou todos esses comportamentos que você repetiu com ele neste momento. Que isso é muito provável, muito comum de acontecer. A gente está sempre invertendo os papéis e caindo no mesmo grupo. Saúde. Entendeu? Então, assim, até que ponto que eu influencio o meu filho? Só parando cada caso e analisando cada caso e fazendo uma retrospectiva na sua vida atual. Ou até quem não tem uma capacidade de memória mais longa, uma regressão na sua própria vida atual para analisar o que é que você pode ter contribuído ou não. Só que também é importante fazer a seguinte pergunta: até que ponto que é saudável eu fazer essa retrospectiva, essa análise? Até que ponto que seria melhor eu trabalhar daqui para frente? O que você falou do passado essa semana? Que o passado não importa o que você faz, o que você fez. As suas mágoas, os seus rancores, os seus atos, o que você tem vergonha de ter feito. O que importa é o que vai fazer de agora para frente.
Porque o que a gente fez no passado, a gente vai continuar pagando. Só que se a gente mudar daqui pra frente, futuramente a gente vai colher só coisas boas. Eu tenho uma garrafa de água ainda aqui, tá? Ela tá vendo se gela. Se alguém quiser, ela tá fechadinha. Tem outro que também tá geladinho. Então, até que ponto que é válido eu fazer essa retrospectiva e ver o que eu contribuí ou não para que meu filho fosse bom ou ruim nesta existência? Será que não convém eu analisar a situação de hoje e ver o que eu posso trabalhar hoje para frente? Será que se eu começar a voltar demais, eu não vou me entupir de culpa ao invés de responsabilidade e na verdade vou causar mais mal do que bem? Apenas aceite tudo que vier, independente se for bom ou ruim. É o que você tem que passar. E não tem que ficar arrastando todas aquelas coisas, como eu já falei inúmeras vezes. É muito pesada essa carga pra gente. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ajudar os outros. Nós estamos aqui para outras coisas e não para ficar fazendo o que hoje em dia a massa faz, né? Que é viver no supérfluo, à base de materialismo, festas e coisas desregradas, vivendo numa escravidão sem fim. A gente está aqui para ser feliz de verdade e é lindo. Posso Quem fazer uma consegue parte ver? aí? Às vezes a pessoa quer fazer uma regressão, mas por espírito de curiosidade. Tem muita gente que às Sim. vezes busca isso. O que será que eu fiz Uhum. na outra vida? É o O que que será mais que tem, fiz, né? né? Nem sempre com o propósito real de será que eu Uhum. machuquei alguém lá e agora eu tô aqui? Ah, falando em regressão, eu vim de Sirius. Teria assim, muita ousadia Descobri pra ir lá ontem. atrás, não. Como você falou, é que é uma carga pesada demais, né? Daquilo que fez, e aí você tem que ter uma bagagem muito grande para poder superar. Vai trocando. Qualquer coisa enfia um aqui, ó, fica de costa, qualquer coisa, a gente puxa as coisas a mais, ó. Você tem estudos nesse setor? Parece que você assim, também, assim como a Messênia, com bastante base. Ah, é que eu comecei a desenvolver e aí eu estudo muito, eu vejo muitas Thelma, quer palestras. sentar aqui, ó? Eu recebo muita orientação de pessoas assim maravilhosas. Então eu vou absorvendo tudo. Também frequento. Eu vou lá pra dar uma mãozinha. Eu vou lá também, mas nunca vi você. Mas ela vai nos nossos grupos. Agora que você vai começar a frequentar os nossos Você grupos, vai me você ver. vai vê-la sempre. Pode ir? Lógico. Qual que é dia? seu nome? Sábado, domingo, segunda, tudo à tarde. Qual que é Segunda seu e à nome? noite. Domitila. Domitila Leteia, prazer. É nesse que eu vou segunda-feira. É que eu Isso. só vou aos domingos à noite. Eu participo do Evangelho. Segunda à Aí noite. depois A gente eu tem faço. autoconhecimento. Ah, mas agora a gente vai conseguir de domingo à noite né, também. Agora talvez a gente possa ir de domingo à noite. É com a mãe dela. Vocês estavam falando Ela dessa conhecia questão da a mãe dela. culpa. Sim. A culpa para mim é uma questão muito importante, porque eu tenho nessa encarnação, acho que eu trouxe muito isso. Eu tenho muito essa coisa de culpa, eu me culpo, essa coisa da culpa. Até eu estava conversando com a minha acupunturista, ela falou assim: será que isso não é um resquício muito católico, né? Que a gente essa coisa do pecado, da culpa. E isso é muito forte em mim. Então assim, tudo que dá errado, eu fico olhando até eu nunca fiz regressão, mas assim, eu fico olhando, analisando tudo que eu fiz, deixei de fazer, por que eu fiz errado, por que deu errado. Então eu fico assim, muito, mas a culpa foi minha, sempre essa questão da culpa, isso é muito forte, isso é muito ruim. Eu não sei nada de espiritismo, eu nunca estudei nada, uma mas eu tenho questão- experiência de vida. Apesar de eu não ter cara, eu tenho 41 anos e eu vejo que eu tô passando por uma, vamos dizer assim, uma reavaliação, aconteceram várias coisas e essa coisa da crise de identidade. E eu percebi muito isso, que um dos pontos principais da vida é a questão da culpa. E isso atrapalha demais. A gente tem que se libertar desse negócio de ficar... mas será que foi culpa minha? O que eu contribuí? A gente não sai do lugar fazendo isso. Eu não sei o que a doutrina diz, porque eu nunca estudei nada. Mas eu sei a minha experiência pessoal. É péssimo a gente ficar buscando onde foi que eu errei, onde está a minha culpa. Não, o que eu posso fazer hoje para melhorar? É bem isso, daqui para frente.
Porque quanto mais a gente olha para o passado, pior o negócio fica. Porque são tantas questões, são tantas ramificações que a gente enlouquece. Agora eu vou aprender daqui para frente a não olhar tanto para trás e a não me culpar tanto. Porque não adianta, não resolve. Não resolve o meu problema. Como é que é o negócio? Desafio evolutivo. O meu desafio evolutivo do momento, eu posso fazer 1000 análises, mas não vai trazer uma solução. Sabe? É infrutífero isso. Ó, o negócio da culpa, gente. Mas aí você pode estar usando isso para o seu crescimento pessoal. Porque a gente só tem um problema, a gente só continua sofrendo, tendo uma mágoa, enquanto tem alguma coisa pra gente aprender. Sim. Por isso que a gente sempre cai na mesma teia, sabe? É tipo um ciclo. Enquanto a gente não aprender o que a gente tem que aprender, a gente não vai sair daquilo. Então a gente só para de sofrer com a consciência. Sim. Se a gente tiver consciência de tudo que estiver acontecendo. E se isso acontecer, você consegue sair daquilo, porque você vai pensar assim, mas isso está acontecendo por isso, isso e isso. Então o que eu não devo fazer? Ou então o que eu devo fazer de diferente para eu não cair na mesma situação? Não tem que ver culpa ou coisas parecidas. Você tem que ter a sua responsabilidade, como a Messênia falou, ter consciência daquilo e raciocinar o que é melhor para você naquele momento e o que você realmente quer na sua vida. Se você quer coisas diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. É sempre assim, em todas as questões. Fala, Mara, o que você ia falar? Não lembro mais. Desculpa, perdão. Todo mundo falando. Por isso, às vezes, eu quero